bom? Bora lá para a palavra de Deus, que está no livro de Lucas, capítulo 18. Você já pode começar a compartilhar a palavra. Lucas, capítulo número 18. O YouTube não está recomendando nossas lives, você já sabe disso. Deus abençoe, irmã Suzy, aí de Aracaju. Amém? Eu concursei todo o processo. Vamos estar orando então na música. Deus te abra essa porta. Glória a Deus, tá bom? Em nome de Jesus. Amém? É importante você curtir, porque o YouTube não está passando as nossas lives. Ainda mais quando você toca em alguns assuntos que para eles assim não é relevante passado. Então, quando você começa a falar de alguns assuntos aí que eles não entregam mesmo. Aí que eles não entregam mesmo. Então, é importante você... Um abraço, irmão Alexandre. Aqui, se não me engano, Aveiro, né? Deus abençoe os irmãos de Aveiro. E estamos prestes, irmão Alexandre, você aí de Aveiro e os demais irmãos aqui de Portugal, estamos prestes a conseguir o imóvel para poder estar alugando, para a gente estar botando a igreja, tá bom? Um abraço, pessoal de Atlanta, na Geórgia, irmã Francisca. Apareceu uma Francisca, tinha sumido. Francisca Yuman, aí da Geórgia. Deus abençoe. Já mandando um abraço para os Estados Unidos da América. Já passando, mandando um abraço para os irmãos dos Estados Unidos da América. Vou mandar um abraço para o tio do meu esposo também, em Washington, dos irmãos de Massachusetts, tá bom? A irmã Sueli aí, em Washington. Cadê o Gustavo aí da Califórnia? E os demais irmãos dos Estados Unidos da América, do Japão, todos os irmãos de forma maravilhosa, tá bom? Piuma Inácia Calazanas, Deus abençoe. Amém? Irmã Esmeralda Aparecida, Deus abençoe. Ei, se deixar, eu fico falando. Bora lá. Lucas, capítulo 18, enquanto você acha aí, você já pode compartilhar os nossos vídeos, já pode recomendar, já pode aí mandar para alguém que está precisando ouvir a palavra de Deus. Então, porque nós já vamos começar a pregar a palavra do Senhor. Você que já chega curtindo o nosso trabalho, muito obrigado pelo seu carinho de sempre, você que está sempre conosco no nosso canal já há mais de 4 anos. Deus abençoe. Pastor, eu não estou sendo notificada. Você vai lá, escreve, desescreve de novo, se inscreve de novo, até o YouTube entender que você está ali, você é participante de sempre, porque eles não estão notificando, não estão passando as nossas lives, tá bom, gente? Então é importante você curtir sempre, compartilhar. Há mais de 3 anos, tá? Nossa irmã Rosângela Almeida aí. Deus abençoe, irmã Rosângela, tá bom? Obrigada pelo carinho de sempre, tá bom? Em nome de Jesus. Então tem muita gente que não é notificada. Já sabe disso, que isso já é um outro assunto, só o Pai. Irmã Márcia Regiane está pedindo oração aí pela família. Amém? Diz assim a palavra do Senhor em Lucas capítulo 18. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa vos fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho, segundo escreveu o Dr. Lucas, nos traz comparação dos céus com a terra. E as parábolas do mestre, as comparações, né, as alegorias, as demonstrações de coisas simples e corriqueiras da vida é o que representava a eternidade. E o Senhor falou de várias formas, de várias maneiras com seus discípulos através das parábolas. Eu vou falar um pouquinho dessa parábola para vocês, que tem tudo a ver com o que você precisa, tem tudo a ver com o que nós necessitamos e tem tudo a ver com a certeza de você não parar de orar, de você continuar orando, continuar intercedendo, continuar pedindo, continuar insistindo, persistindo, gemendo, chorando, batendo na porta. Eita, Jesus! Esta é a certeza
E nesta noite, nesta live do dia 28, último dia do mês de fevereiro, último dia. Vamos iniciar já o mês que vem, o início de março. E eu já quero parabenizar os aniversariantes do mês de março, que já vai começar amanhã, e você que já encerrou o mês aí, aniversariando, tá bom? Deus abençoe a todos vocês com muitos anos de vida e saúde, tá? Esse mês é o mês da Letícia, esse mês que vai entrar agora é o mês da Letícia, a minha princesa. Então veja bem, gente, Jesus sempre comparou as coisas terrenas. Faz hoje, parabéns, minha princesa, olha aí, gente, ó. Irmã Andréia faz aniversário hoje, os irmãos vão dizer assim para ela: parabéns, irmã Andréia, muitos anos de vida, saúde, tá bom? Que Deus abençoe você, a sua família, a sua casa, tudo quanto você tem, seja próspero e abençoado, em o nome de Jesus, que você tenha muitos anos de vida. Aí os de março, junto com a minha filha aí, tem mais gente aqui, gente, faça amanhã, irmã Noêmia, Deus abençoe a todos os irmãos que fazem aniversário, vão fazer o aniversário, tá bom? Hoje é o meu, irmã Elizabeth, olha aí, da Suécia, hoje, parabéns, irmã Elizabeth, também, Deus abençoe, tá bom? Os irmãos aí, poderosamente, de forma maravilhosa, que fazem aniversário essa semana, que vai fazer a semana que vem, Deus abençoe, amém? Os que fazem hoje, né? Parabéns mesmo para vocês todos. O Senhor sempre comparava as coisas da terra com o céu, de forma mais simples. Gente, eu fico pensando como é que as pessoas gostam de complicar as coisas que o Senhor, né? A palavra do Senhor. Eu vou até arrancar esse bloco. Como é que as pessoas gostam de complicar as coisas? As palavras do Mestre foram palavras muito simples. As mensagens mais simples que Jesus pregou foi as mensagens que salvava, curava, libertava, trazia multidões até ele. A palavra de Jesus, pregada da forma mais simples, singela, era a palavra que pregava. Você vê que Pedro não tinha lá tanta essa eloquência, mas no dia que o Senhor derramou lá, né, o Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, um discurso simples de Pedro, agregou quase 3.000 almas. Então veja que não precisa lá se enfeitar todo, uma mensagem simples, mas cheia do Espírito Santo, ela vai convencer o pecador. Por quê? Porque quem convence o homem não é a letra. Quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Então, por mais que a pastora estude, ou que tenha faculdade teológica, ou por mais que a pessoa tenha lá um grau tanto do mestrado e tantas outras coisas, se ele não tiver o Espírito Santo, que faz com que esta palavra seja cheia de autoridade, cheia de unção, venha acompanhado desse poder, tá? O poder de Deus através da palavra, porque a palavra em si, alguém precisa pregá-la. Bora lá. Já fui livro de assalto várias vezes no Brasil, fui livre de assalto por causa da Bíblia. Carregando a Bíblia, alguém pensava, era uma bolsa onde me roubaram uma Bíblia. E aí disse, você é crente? Então, vai em paz e ora por mim. Então ela fechada, dizem que era um livro, a Bíblia fechada é um livro qualquer. Não, a Bíblia fechada é a Bíblia. E ela aberta continua sendo a palavra de Deus de qualquer forma. Onde você vê uma Bíblia, você vai detectar que é uma Bíblia. Então ela é uma Bíblia, não é um livro qualquer, ela continua sendo Bíblia fechada, aberta. Porque fechada eu já recebi vários livramentos. A Bíblia fechada. De alguém achar que era uma bolsa e era uma Bíblia. E aí não me roubavam porque via que era a Bíblia. Então, vai entender as formas como Deus faz. Então, a palavra de Deus, ela é muito simples e muito fácil das pessoas pregarem ela na unção, na autoridade de Deus. Veja que Jesus pregava as mensagens mais simples, comparações, parábolas da terra, comparada com os céus, um pai de família, uma figueira, né, um cesto de frutos, a ovelha, o bode, tantas coisas que Jesus comparava. Aí tem uma pérola, né? O Senhor comparou muitas coisas da terra para comparar as coisas do céu. E nesta parábola desta noite, que eu vou falar em poucas palavras, espero eu, essa parábola bem explicada por Lucas, mostra o quão importante o dever de orar sempre e nunca desfalecer, nunca desistir, nunca cansar, nunca se prostrar, ficar, chega, já deu, já orei tanto, já não vou orar mais, porque até hoje não foi respondida. E nós pregamos uma palavra agora à tarde no canal PRA.Valdirene Moreira sobre a Provérbios capítulo 24, quando
Salomão dá conselhos para não deixarmos, se envolvermos com um homem maligno, não estar no meio deles e muito menos invejá-los. E eu venho nesta noite trazer para vocês uma palavra de Lucas, capítulo 18, que também nos dá uma lição assim, poderosa, maravilhosa, porque Jesus compara um juiz iníquo, um juiz dessa terra. Veja como ele compara as coisas terrenas com as coisas celestiais. Ele compara um juiz iníquo, um homem que não temia a Deus, também não temia os homens, não fazia justiça por ninguém, e parece, se tiver por acaso, não, é só por acaso, tá, gente? Não vamos falar assim abertamente, não. Se por acaso tiver alguma coisa assim acontecendo, não é mera coincidência. Então, veja bem, um juiz iníquo não temia a Deus. Lucas começa assim. Ele contou uma parábola sobre o dever de orar sempre, não é de vez em quando, é orar sempre e nunca desfalecer, nunca desanimar. E aí começa a parábola dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem temia a Deus. Deus o quê? Que Deus? Que lá existe Deus para esses homens? Veja bem, não temia a Deus. Está aqui no versículo de número 2. Havia numa cidade um certo juiz que nem temia a Deus e nem respeitava os homens. Porque se ele não teme a Deus, ele vai respeitar homem algum? Veja bem, se ele não respeita, porque temor é isso. Temor é isso. O que é a palavra temor? A palavra temor é respeito. Temor não é medo. Temor é respeito. Medo é medo. Agora, temor, quando eu tenho temor de Deus, eu respeito Deus. Eu respeito a pessoa de Deus. Eu temo a Deus. Agora, temer a Deus e ter medo de Deus são duas coisas distintas. Não são iguais. Ou eu tenho medo de Deus porque Ele pode tanto me jogar no inferno como me lançar no céu. Eu tenho medo de ir para o inferno. É assim que as pessoas hoje servem a Deus. As pessoas realmente servem mais a Deus por medo de ir para o inferno do que propriamente ir para o céu. A verdade dita assim, sem enrolação. As pessoas que têm medo de Deus, elas acabam indo para a presença de Deus por medo de ir para o inferno, por medo de ser cobrado, por medo de passar... Eita, falo mesmo, é isso aí. Muitas pessoas, não são poucas, são muitas, são várias, bastante, inúmeras. Tem medo de Deus, então tem medo de ir para o inferno e acaba indo para a igreja. Tem medo de muitas vezes ser morto lá fora, e quantas pessoas foram mortas dentro da igreja? É verdade, essa que é a verdade. Essa é a verdade. Então não adianta ter medo de Deus, tem que ter respeito à pessoa dele. Tem que ser obediente e ter respeito à santidade dele. Então quando Lucas diz que havia na cidade um juiz que não temia a Deus, que não respeitava a Deus, muito menos os homens. Veja, está aqui no versículo. Um juiz que não temia a Deus e nem tampouco respeitava os homens. Homem algum. Está aqui, no versículo de número 2. Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Porque se ele não respeita a Deus, ele vai respeitar a figura de um ser humano? Se ele não respeita a Deus, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo respeito, de toda reverência, ele vai respeitar um ser humano que é igual a ele? É claro que não vai. E Lucas já vem dizendo a verdade aqui. Ele não respeitava nem a Deus e muito menos a homem algum. E aí ele vai dar sequência à parábola dizendo que nessa mesma cidade, também havia uma viúva que ia ter com ele todos os dias. Todos os dias ela ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra os meus adversários. Faz-me justiça contra os meus adversários. Pensa todo dia. Faz-me justiça contra os meus inimigos.
Faz-me justiça contra os meus inimigos. Pensa isso, como é cansativo. Faz-me justiça contra os meus inimigos. Todos os dias, a Bíblia diz. Lucas dizendo, todos os dias naquela mesma cidade havia também uma viúva. Que mesmo sabendo que esse juiz era iníquo, pecador, que ele não temia a Deus, que não respeitava os homens, todavia ela continuou todos os dias batendo na porta daquele juiz e dizendo, faz-me justiça contra os meus inimigos, faz justiça contra os meus adversários. E ele, nada. A Bíblia diz que, dado momento, ele resolve fazer justiça àquela mulher. Mas ele fez justiça por causa de quê? Porque ele resolveu ser bom? Ele fez justiça porque ele resolveu ser legal com a viúva? Não. Ele fez justiça porque ele não queria ser incomodado. Ele não queria ser molestado. Não, ele não queria que a mulher fosse mais atrás dele. Ele não queria mais ser incomodado. Ele fez justiça à causa dela porque ele não queria ser incomodado. E é isso que o Senhor quer nos ensinar esta noite. E é bom que você aprenda, é bom que você saiba que a sua insistência, que a sua persistência, se você não vencer, se você não vencer pela justiça do juiz, você vai vencer ele pelo cansaço. Eita, meu Deus! Hein? É isso mesmo. É isso que o Senhor está falando aqui. Essa mulher aqui não venceu o juiz por fazer ele ficar bom, não. Ele não ficou bom. Ela fez ele ficar perturbado, a ponto de falar assim, eu vou fazer justiça a essa mulher, para que ela não venha aqui mais me perturbar, para que ela não venha aqui mais me molestar, para que ela não venha aqui mais me insistir aqui e me pedir a mesma coisa. Aí, a sequência do texto, da parábola, vem dizendo, ouvi o que diz o injusto juiz, o que fizeste o injusto juiz. Vocês viram? Ouviram o que fizesse o injusto juiz? Veja bem, ouvistes vocês? Ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando? Depressa. Depressa lhes fará justiça. Mas precisa ter a disposição que esta viúva teve. Precisa ter a insistência que esta viúva teve. Esta viúva simplesmente podia ter voltado para casa e ter dito, não vou voltar lá mais. Bateu na minha cara, fechou a porta, não quis nem saber do meu caso, não quis nem saber, não quis nem me ouvir, não me respondeu nada, fez descaso, nem quis saber, nem quis me dar ouvido, nem abriu a porta para mim. Eu que não volto lá mais, eu que não peço mais, eu que não busco mais. Se alguém quiser aí que vá, ele é um incrédulo, ele é alguém que não tem compaixão, ele é alguém que não olha para as pessoas, não tem misericórdia. Ela poderia ter pensado assim. Ela poderia ter virado as suas costas, ido embora e dito desta forma, para que incomodar mais esse homem? Ele não respeita a Deus, ele não teme os homens, ele não quer me ouvir. Ela poderia ter pensado assim e ter dito, vou voltar para casa, nunca mais piso o pé aqui, nunca mais volto aqui. Esta é uma lição. Esta é uma lição para você e é uma lição para mim, que desistir não é uma opção. Várias vezes na sua vida você vai ouvir alguém dizer não para você. Muitas vezes você vai ouvir
talvez eu estou pregando esta noite, porque não dizer com certeza, eu estou pregando esta noite para pessoas que estão cansadas de ouvir não. Era manda sóbria. Eu estou pregando esta noite para pessoas que estão cansadas de ir e vir e receber um não como resposta. E receber um não como resposta. Às vezes que vai, já estou cansada, pastora, de ir e vir. E só recebo um não como resposta. Eu não vou mais buscar. Eu não vou mais correr atrás disso. Eu não vou mais pagar preço por isso. Chega. Esta é uma mensagem revelada para a sua vida esta noite. Esta é uma revelação de Deus dentro da palavra para você. Desistir não é uma opção. Por quê? Porque quem não respeita a Deus não é você. Quem não respeita os homens não é você. Quem é injusto não é você. É o juiz. Ele é que estava na função de fazer justiça. Hello! Será que você está entendendo o que Deus está falando? Qual era a função? Quando o juiz estuda, faz sua faculdade, o seu mestrado, e senta na cadeira de juiz, ele está ali para quê? Para que ele está ali? Para que ele está ali? Para que ele foi colocado ali? Porque em alguns casos ele nem estudou para estar ali. Colocaram ele ali. Aí não tem nem o que falar. Eita, Jesus, você não colocar freio na boca, Jesus. Pensa bem. Mas o juiz, quando ele estuda, faz faculdade e almeja ter um cargo desse, um cargo de tanta responsabilidade, que é tratar dos assuntos do povo, ele tem que fazer justiça. Ele tem que ser imparcial. Ao rico, ao pobre. É por isso que você vê lá, né, na frente lá do abençoado lá, você vê aí na balança, você vê lá, né, a imagem lá com uma venda nos olhos, porque é imparcialidade. Você não pode pender para um lado nem pender para o outro. Você tem que julgar com justiça, segundo o que você estudou, segundo o que diz os livros, segundo o que os professores ensinaram. O juiz precisa fazer isso. Precisa julgar com equidade, com justiça. E pior do que isso, esse juiz aqui de Lucas 18 não queria nem saber. Se a viúva não tivesse insistido, se a viúva não tivesse incomodado ele já era injusto. Não temia a Deus, não respeitava os homens. Mas espera lá, mesmo que eu não temo a Deus, mesmo que eu não respeite os homens, eu preciso pelo menos fazer valer aquilo que eu aprendi nas escolas. Sim ou não? Sim ou não? Mesmo que é um juiz que não teme a Deus e que também não respeita os homens, eu preciso valer o que eu aprendi. Eu aprendi, é a mesma coisa, vou te dar um exemplo aqui. Se você cursou a faculdade, passou os seus estágios para ser médico, para ser um médico especialista em qualquer área. Se você é um médico, mesmo que você não goste, tá, de trabalhar no público, no hospital público, onde você recebe inúmeras pessoas a todos os segundos, mesmo que você não goste, a sua profissão exige que você socorra esta pessoa. A sua profissão, a sua formação exige que você socorra esta pessoa. Não dá para você fugir. Caso contrário, deixasse, né, para lá e fosse fazer outra coisa na vida. Agora, se a função que você escolheu é fazer justiça ou cuidar de pessoas, você tem que fazer isso com excelência. Com excelência. Caso contrário, você não aprendeu nada. Bulufas o que você aprendeu nos livros e nas faculdades. Para quê? Para ter um diploma? Para quê? Para dizer eu sou um juiz, eu sou um advogado, eu sou isso, eu sou aquilo. Para quê? Se você chega em tempo de fazer justiça, você não quer fazer. Você vai julgar segundo a vontade daqueles que
que coloca nas tuas mãos, né? Você sabe muito bem do que eu estou falando. Então, para que você quer o cargo? Deixa outro que pode, por acaso, chegar lá e fazer uma coisa boa. E, gente, eu estou pregando a palavra de Deus. Eu estou pregando a palavra de Deus. Porque Jesus comparava essas coisas terrenas com as coisas espirituais. E agora ele disse, está vendo o que a viúva fez? É injusto, não era a viúva. Quem desrespeitou a Deus, não respeitava a Deus, não era a viúva. Você vê que interessante, né? Uma pessoa, muitas vezes, que não tem nenhum diploma pendurado na parede. A pessoa que é leiga num assunto, muitas vezes não sabe nem escrever o nome direito, mas sabe se portar com respeito, com decência, com sabedoria diante de qualquer pessoa. Sabe fazer a coisa certa, porque isso não é questão de diploma. Não. Isso não é questão de diploma, não. Isso é questão de caráter. Isso é questão de caráter. Isso não aprende na escola. Eita, Jesus, que eu falo mesmo! Isso não se aprende na escola, não. Formação de caráter, não. Eu acho que nem tem faculdade para poder formar a pessoa a ter caráter, tem? Alguém sabe? Eita, Jesus, falo mesmo. Acho que não tem faculdade para... Não tem, não. Acho que não tem faculdade para formar pessoa de caráter. Não, acho que não tem, não. Acho que não tem, não. Eu acho que não tem, não. Eu acho que não tem, não. Ou tem. Se tivesse, vocês me falam que eu posso indicar para alguém aí, para algumas pessoas que estão precisando ter caráter, vergonha na cara. Eita, que eu falo mesmo. Se tiver algum lugar que ensina aí, que cobra barato, pode ser barato. Pode ser. Se tiver algum lugar aí que ensina, cobra barato, aí vocês me avisam aqui que eu vou indicar aí para algumas pessoas que não tem vergonha na cara, que são totalmente sem caráter, picaretas, picaretas, sem caráter, não tem amor ao próximo. Então, se você souber alguma aí, alguma faculdade, já nasce, né, mulher? Já nasce. O caráter já nasce com você. Veja bem, o caráter nasce com você. Agora, caráter é uma coisa, personalidade é outra. Personalidade você forma conforme o ambiente. Eu estou nesse ambiente aqui, a minha personalidade está sendo formada conforme esse ambiente, conforme eu estou sendo ensinado. Agora, caráter não. Caráter vem de berço. Caráter vem de berço. Você pode ser uma pessoa pobre, você pode ser uma pessoa leiga, você pode ser o que for, mas você tem caráter. Isso não tem dinheiro que compra. Não. Isso não tem dinheiro que compre. Não. Isso não há faculdade na terra que pague isso. Não. É por isso que o mundo sofre. Por ter profissionais sem caráter. Por ter profissionais corruptos. Por ter profissionais. E o mundo está sofrendo por falta de bons profissionais. Por falta de bons profissionais que façam a coisa certa para ajudar o povo. Porque muitos deles não querem fazer a coisa certa, porque fica mais fácil fazer o errado. Porque o errado, sendo mais fácil, gera mais dinheiro, porque eu consigo fazer o errado e aí eu encontro mais gente errada que me apoia no meu errado e vai dar um nó na cabeça. E aí nós vamos aprender pela palavra de Deus que nem sempre você chegar numa posição elevada quer dizer que você vai fazer o certo. Nós temos um exemplo aí, bom, um exemplo facinho aí no Brasil. Bom de entender. Bom dessa pregação aí é porque tem aí no Brasil, não posso falar muito, gente, tem que falar assim. Tem aí no Brasil homens, alguns estudaram, outros não sei de onde veio. Caiu de paraquedas, será? Será que caiu de paraquedas, gente? Agora me deu um nó na cabeça. Será que esses homens, todos eles estudaram ou caíram alguns de paraquedas? Entendi. Já entendi o que acontece. Acontece que aquele negócio de peixe... é pistolão que fala. Pistolão. Tem um pistolão. Lá dentro, alguém de
Ah, entendi. Alguém que tenha uma regalia lá dentro vai fazer uma regalia para você, que vai te dar uma posição tão séria como essa, porque essa posição séria, que era para estar dando auxílio ao povo, não tá não, porque não é imparcial. Eita, que eu não quero falar essas coisas, mas não tem jeito, meu Deus. Não tem jeito, mas aí a mulher tá batendo na porta e o juiz assim, agora acabou. Não quero mais saber. Eu vou julgar a causa dessa mulher. Ela parar de ficar na minha porta. Parar de ficar na minha porta. Aí Jesus, que é santo, que é juiz, ainda é advogado, mas Deus que é juiz, está dizendo, vistes o que fez o injusto juiz? Vocês estão vendo? Ouvi o que ele está falando aqui? Porventura, Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, mesmo que alguns pensam que Ele é tardio? Embora a Bíblia diz que Deus não retarda a sua promessa, como muitos pensam, Ele chega na hora certa. Porventura, Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite? Digo-vos que depressa vos fará justiça.